Qual empresa de maquininha realmente tem a menor taxa para quem vende no crédito à vista? Eu analisei as principais opções do mercado e vou te mostrar qual delas deixa mais dinheiro no seu bolso. E se liga só, você vai ver que uma das empresas desse ranking está cobrando praticamente metade da taxa que algumas das empresas tradicionais estão cobrando hoje. Presta atenção nisso que eu vou te mostrar. Essas são as taxas das maquininhas do Mercado Pago. Para quem vende abaixo de 3 mil por mês no crédito à vista, veja que a taxa fica muito próxima dos 5%, sendo exatamente 4,98%. Isso corrói uma parte importante do seu lucro todos os meses. Só para você ter uma ideia, supondo que você venda em torno de 50 mil reais ao longo de um ano, o que não é muita coisa, mas pagando uma taxa dessas, próxima dos 5%, você terá uma despesa de aproximadamente R$ 2.500 apenas em taxas. São R$ 2.500 que deixam de entrar no seu bolso e vão parar no bolso do dono dessas empresas de maquininhas. Agora, se você opta por fazer uma escolha mais inteligente, como as empresas que eu vou te mostrar aqui, que possuem taxas abaixo dos 3%, vendendo esses mesmos 50 mil, sua despesa com taxas não chegaria nem a R$ 1.500. Ou seja, só por fazer uma escolha mais acertada, você já teria mais de R$ 1.000 de economia no seu bolso. Mas vamos combinar uma coisa, taxa também não é tudo. Não adianta nada você pegar uma taxa baixa, só que de uma maquininha que não presta, que vai te dar só dor de cabeça. Por isso fica tranquilo. Aqui eu selecionei só o suprassumo das empresas. São 4 opções que eu considero excelentes, que além de taxas oferecem suporte, recursos e uma estrutura boa para ajudar você a gerir o seu negócio. Então vamos começar. Em quarto lugar aqui, eu trouxe a SidePay. E eu já vou te dizer uma coisa, estar em quarto lugar não significa que ela seja ruim, muito pelo contrário. A SidePay vem crescendo bastante justamente porque oferece taxas competitivas sem exigir meta de faturamento. Ou seja, não importa se você vende muito ou pouco, as condições permanecem as mesmas. Outro detalhe interessante é que ela trabalha utilizando a estrutura do PagBank, algo que transmite bastante confiança para quem ainda está conhecendo a empresa. Além disso, ela oferece garantia vitalícia, atendimento humanizado e as mesmas condições, tanto para quem vende no CPF, como também no CNPJ. Mas a informação que você mais quer saber tá aqui. A taxa dela atualmente para vender no crédito à vista é de 2,99. É uma taxa excelente, muito abaixo do que várias empresas tradicionais cobram hoje. Para ter acesso a uma taxa dessas, por exemplo, lá na Ton, só vendendo acima dos 30 mil mensais. E no Mercado Pago, Infinity Pay e PagBank, a mesma coisa. Só a partir de uma venda muito alta. E apesar de tudo, você vai ver aqui que ainda tem empresas que conseguem apresentar condições ainda melhores para quem tem foco total na venda à vista. Por isso a SidePay fica na quarta colocação. Então vamos agora para a nossa terceira colocada. Mas caso você tenha gostado da SidePay e queira saber mais sobre ela, eu vou deixar um vídeo aqui no card, onde você pode conferir a minha análise completa. E eu vou fazer o mesmo para as outras 3 empresas que a gente ainda vai ver aqui. Eu tenho uma análise completa e sobre todas. Em terceiro lugar, nós temos a Modupag. E eu acredito que muita gente que conhece vai se surpreender com essa posição. Porque quando falamos de estrutura, a Modupag é uma das empresas mais completas desse ranking. Ela também utiliza a estrutura do PagBank, oferece garantia vitalícia, está disponível tanto para CPF, MEI ou CNPJ e possui uma operação bastante sólida. Mas indo para a taxa, aqui para vender no crédito à vista também é de 2,99%. Ou seja, exatamente a mesma taxa da SidePay. Mas isso não vai permanecer. Quando olhamos exclusivamente para a taxa, as 2 próximas empresas que a gente vai ver, elas ainda conseguem cobrar menos. Então é por isso que a Modupag fica na terceira posição. Então é agora que a competição vai ficar realmente mais apertada. Então antes da gente avançar para o nosso segundo lugar, não esquece.
Tem vídeo só sobre a Modupag aqui no card e eu vou deixar todos esses vídeos aqui também na descrição, caso você queira saber mais sobre elas. Em segundo lugar, nós temos a Nami. E essa é uma empresa que vem chamando bastante atenção justamente pelas taxas agressivas que aplica. Inclusive, em comparativos anteriores que eu já fiz aqui no canal, ela costuma se destacar também nas vendas parceladas. Mas falando especificamente do crédito à vista, a taxa dela atualmente é de apenas 2,93%. Então a Nami consegue combinar taxas muito competitivas com uma proposta muito interessante para quem busca máquina boa e economia. Pois além de utilizar a estrutura do PagBank, ela oferece máquinas robustas, não exige faturamento mínimo, aceita quem vende no MEI, CPF ou CNPJ e permite recebimento do dinheiro das vendas tanto na hora como em um dia útil. É um conjunto bastante interessante para quem busca economia sem abrir mão de uma operação sólida. Mas acredite se quiser, ainda existe uma empresa que consegue cobrar menos e oferecendo tudo isso. Então, por isso que a Nami hoje vai ficar com a nossa medalha de prata. E lembrando que, caso você queira saber mais sobre ela, tem vídeo aqui no card e também na descrição. Então, estamos chegando na nossa number one, mas não esquece, eu ainda vou te falar aquele ponto negativo que todas têm. Lembra que eu falei lá no começo? Chegamos então ao nosso primeiro lugar. A empresa que possui a menor taxa para vender no crédito à vista entre todas que estamos analisando aqui. E a campeã é a IEL. A taxa dela atualmente para vender no crédito à vista é de apenas 2,91%. Pode parecer uma diferença bastante pequena se a gente ficar olhando apenas os números, mas lembre-se de uma coisa: se toda venda que você fizer passar pela maquininha, ao longo do tempo, sejam meses ou anos, a soma disso pode fazer qualquer diferença, fazer bastante sentido. E foi justamente por isso que a IEL conquistou a primeira posição desse ranking, porque o critério principal aqui é simples: qual dessas empresas cobra a menor taxa para vender no crédito à vista? E nesse quesito, ela leva a melhor. Mas eu preciso fazer uma observação importante. Porque muita gente assiste um vídeo como esse e pensa que basta pegar a empresa que ficou no primeiro lugar e pronto. Só que não é bem assim. A verdade é que não existe a maquininha perfeita para todo mundo. E olha que eu ainda nem estou falando daquele defeito em comum que todas elas têm. O que eu tô querendo dizer agora é que não existe maquininha perfeita para todos. Existe a ideal para o seu tipo de venda. E se o seu realmente for majoritariamente à vista, você vai estar muito bem servido com a IEL. E assim como as outras empresas desse ranking, ela oferece uma estrutura completa, aceita CPF, CNPJ, tem recebimento rápido, máquinas robustas e não deixa a desejar em nada quando o assunto é recursos para o dia a dia. Eu vou deixar o vídeo aqui no card, caso você queira saber mais sobre ela. Mas tem uma observação muito importante que eu preciso fazer. Se o seu negócio, além do crédito à vista, também trabalha bastante com vendas parceladas, principalmente entre 2 até 6 vezes, aí a coisa aqui já muda bastante. Nesse caso, para você, a Modupag passa a ser uma opção bastante interessante. Porque apesar de não ter vencido no crédito à vista, ela passa a entregar taxas muito competitivas nessas outras faixas de parcelamento, que são bastante comuns no dia a dia de muitos negócios por aí. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, eu recomendo você olhar para o histórico do seu negócio. Como é que os seus clientes costumam pagar? Aproveita e já comenta até aqui, você vende mais no à vista, parcelado em 2, 3, 4 ou 5 vezes? É essa resposta que vai definir a maquininha que você deve pegar. E claro, independentemente da maquininha que você escolher, só de sair dessas opções que cobram taxas próximas dos 5% e escolher uma dessas opções que eu te mostrei aqui, a tendência é que sobre muito mais dinheiro no seu bolso ao longo do ano. O que nos leva exatamente para o defeito que eu te falei que todas elas têm. Um ponto negativo que com certeza vai pesar aqui é o valor das máquinas. Não dá para negar, elas são um pouco mais caras. Enquanto a maquininha topo de linha do Mercado Pago, por exemplo, custa ali em torno dos 200,
Essas daqui vão ficar numa faixa entre 300 a 350 reais em média. Mas como você viu, o que você vai economizar em taxas aqui é o que vai fazer a diferença. Então, dependendo do seu volume de vendas, essa diferença de preço entre as duas já pode se pagar entre o primeiro, segundo, no máximo no terceiro mês de vendas. Fora que, ao comprar qualquer uma dessas maquininhas que você tenha gostado aqui, pelo meu link, e eu tenho o link para todas, você vai ter um desconto e sua maquininha vai sair muito mais barata. O desconto é em torno de 7 a 12%, a depender da maquininha que você escolher. E eu acho que eu nem precisaria falar, né? Esse conteúdo aqui, ele não é patrocinado, mas o vídeo, ele é de afiliado. Então eu gostaria de ser totalmente honesto com você. Comprando por aqui, eu vou ganhar uma pequena comissão. Então, se você sentir que esse conteúdo te ajudou, essa é a melhor forma de você contribuir e retribuir aqui o canal. Então eu espero sinceramente que esse conteúdo tenha te ajudado a tomar uma decisão mais consciente, que traga mais lucro para você, para sua empresa e para o seu negócio. E se ajudou, deixa teu like. Isso me mostra que vale a pena se esforçar e continuar trazendo esse tipo de conteúdo mais detalhado. Eu me despeço por aqui. Meu nome é Fábio Rodrigues. Muito obrigado e até o próximo vídeo.